Eu recebo aqui nos nossos estúdios o senhor Reginaldo Nunes dos Santos, ele que é agente comunitário de saúde. A gente tem a honra, né, e a felicidade em recebê-los aqui conosco no G+ News Conecta, na TV Conecta, e ele que vai contar para a gente sobre esse seminário que aconteceu lá em Teresina nesse final de semana, que tratou aí, né, sobre esse seminário dos agentes comunitários de saúde e de endemias, bastante participativo, né? A gente viu aqui nas matérias que a gente veiculou ontem aqui no G+ News. Senhor Reginaldo, seja bem-vindo aqui à TV Conecta. São muitas lutas, né, e conquistas também para a classe dos agentes, né? Pois é, bom dia, né? Ao longo desses anos, né, que já existe o programa aí de agente comunitário de saúde, houve muitos avanços aí da categoria, né? E nesse seminário que houve nesse final de semana, né, que foi promovido pela Federação Piauiense dos Agentes Comunitários de Saúde, a FEDACS, né, foi colocado isso em pauta, né, para a gente discutir. Foram 3 palestras que foram lá abordadas, e a primeira foi para abordar justamente essa luta, desde que quando iniciou o programa de agente comunitário de saúde no Brasil, foi de 1991, e aí de lá para cá foi colocado em pauta esses avanços, né, da categoria, que não foi fácil no começo, né, em relação aos direitos da categoria para quem era agente de saúde, e hoje ainda, né, viu como foi uma mudança boa para o que hoje nós temos, né, foi muitas conquistas. Vocês, inclusive, estiveram recentemente, já esse ano, cerca de uns 2 meses atrás, uma audiência pública, né, na Câmara Municipal de Floriano, um assunto que foi levado aí para uma das sessões da Câmara de Floriano, justamente em busca de alguns dos direitos de vocês, direitos esses que foram bastante reivindicados, né? Pois é, nessa que houve aí no início do ano aí, que era em relação, né, tem um incentivo financeiro, né, que é cobrado, né, nós agentes de saúde, Brasil afora, é cobrado, né, mas que muitos municípios deixam brechas, né, como esse recurso é transferido, deixa brecha, que aí o gestor, às vezes, não tem boa vontade, né, e não repassa para a categoria, para os agentes de saúde. E aí, em Floriano, graças a Deus, né, foi várias idas e vindas, né, em conversa com a gestão, com a Câmara Municipal, e aí foi aprovado, né, que esse incentivo financeiro é para ser repassado no final do ano, né, que o Ministério da Saúde faz todo ano esse repasse, que é uma parcela extra, e aí o município vai ser repassado. E aí é uma coisa que também está sendo lutado em Brasília, né, que foi até discutido nesse seminário, que é em relação a esse incentivo financeiro, para que já tem um projeto rodando lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, para que esse projeto seja aprovado. Sendo aprovado esse projeto, esse incentivo financeiro não vai ter mais a dependência para que o agente de saúde, o agente de endemia lá no seu município, seja onde for, não vai mais ter dependência para que o prefeito aprove ou não o repasse para a categoria. Então, está esse projeto na Câmara dos Deputados circulando lá, que é uma iniciativa da CONAX, que é a Confederação Nacional dos Agentes de Saúde, está lá, e com fé em Deus vai ser aprovado, e aí não vai ter dificuldade para que em outros municípios, né, que são a maioria mesmo, que tem essa dificuldade, o gestor não tem a boa vontade de repassar esse incentivo para os agentes de saúde, para a categoria, e sendo aprovado, já vai ser uma grande vitória que certamente vai cair nas mãos. Atualmente, no estado do Piauí, já tem muitos municípios que já fizeram esse repasse, né, que já aderiram a esse incentivo, né? Floriano ainda estava no aguardo, mas que foi uma conquista que vocês alcançaram recentemente. Tem ainda outros obstáculos, outros desafios que vocês estão tentando superar também? Outras lutas, né, da nossa... em relação à nossa categoria, ainda vem se lutando, né? Dentre elas é a questão da aposentadoria especial, né? Porque foi aprovado em 2022 na emenda constitucional, né? Foi colocado dentro da emenda constitucional a aposentadoria especial, né? Para o agente de saúde e agente de endemias. E aí agora está faltando a regulamentação, né? Com essa regulamentação, os agentes de saúde que já estiverem em idade,
tempo de serviço e idade, já pode estar buscando, dando entrada para a sua aposentadoria, que vai, dentro dessa aposentadoria especial, vai estar lá dizendo, né, quais são as vantagens que eu, como agente de saúde ou agente de endemias, né, vou estar tendo, né, para eu poder, ao me aposentar, não ter tanta perca, né, que lá no projeto também, que está em tramitação, já no Senado, vai nos garantir que a gente não perca tanta coisa ao se aposentar. Algumas, por exemplo, sempre eu me aposentando, sempre que houver qualquer aumento para a categoria, lá no projeto de lei que está em tramitação, vai garantir também para aquele que aposentou, vai. Isso. Já tem na categoria os colegas que já se enquadram na aposentadoria, já chegaram ao tempo de serviço e a idade também? Já aqui na nossa regional, né, que aqui a gente atua, tanto Floriano como os outros municípios, tem muitos agentes aí já com tempo de serviço e idade, né, aguardando só essa regulamentação, né, a gente sempre diz para ele, pessoal já querendo aposentar, o rapaz, aguente mais um pouquinho, vamos trabalhar mais um pouquinho, que logo, logo vai sair essa regulamentação que vai ser melhor para todos, a aposentadoria especial. Voltando a falar da conferência que aconteceu em Teresina nesse fim de semana, que contou, né, com grandes números de agentes comunitários de saúde e também agentes de endemia. Nós tivemos imagens aqui durante essa conferência, né, momentos de descontração, de animação. As pessoas, né, os agentes, saíram de lá um pouco mais motivados ao trabalho, né? Pois é, aqui da nossa regional, de Floriano e os outros municípios que foram acompanhando a gente, o grupo nosso foi acompanhando, foi em torno de 15 pessoas, né? As discussões lá foram bastante proveitosas, tirou muitas dúvidas de outros colegas que ainda não tiveram oportunidade de participar assim, em eventos como esse que aconteceu, que foi de grande valia, né? Era em torno de 500 agentes de saúde, e tinha representação de quase todo o estado do Piauí. Então, do sul do estado até lá ao norte, né, Luiz Corrêa, tinha agente de saúde representando de norte a sul, de leste a oeste do estado, né, tinha agente de saúde, foi muito proveitoso, tiraram muitas dúvidas, né, dentro das palestras, né, que foi colocada lá a primeira, né, que foi proferida pela presidente nacional da CONAX, Hilda Angélica. Ela fez voltou ao tempo contando toda a trajetória do agente de saúde, do agente de endemia, desde quando começou, né, as dificuldades, né, e as vantagens que a gente fomos tendo, né, as conquistas, né, que foi 3 grandes conquistas dentro da emenda constitucional que a categoria, né, conseguiu, né, que a primeira foi a regulamentação da categoria, porque antes nós, agentes de saúde, nós estávamos sujeitos a qualquer gestor que chegasse, colocar nós para fora. Nós passamos por um teste seletivo, que era só um programa, passamos por um teste seletivo, e aí qualquer gestor poderia, a qualquer momento, né, colocar o agente de saúde ou o agente de endemia para fora. E aí, em 2006, né, foi essa emenda constitucional 51 que deu garantia para que regulamentasse a profissão do agente de saúde. E aí, daí, então, todo agente de saúde que naquele tempo atuava foi reconhecido como profissional da carreira, e todos os municípios, por força da emenda constitucional e da regulamentação dela, teve que, digamos assim, reconhecer e dar a sua portaria como funcionário do município. E aí a gente assim, perdendo qualquer medo de qualquer hora ser colocado para fora. E outro também assunto que foi discutido na emenda constitucional 63 também, que foi um dos avanços da categoria, que ela garantia o piso salarial do agente de saúde. Isso foi em 2014, né, que foi o primeiro passo, né, dessa emenda constitucional, que garantiu o piso nacional do agente de saúde, só que aí, com o tempo, né, esse piso era um valor fixo, e ao passar dos anos, né, foi perdendo, né, nós fomos perdendo, e aí logo veio a emenda constitucional 120, né, que foi em 2022, que aí foi garantir o piso, que aí hoje é o que já está, que aí vai ser, acredito que esse vai ficar para a história, fica na história da conquista para o agente de saúde, que dentro dessa emenda constitucional foi também que garantiu. Dentro dessa emenda constitucional foi 3 garantias que veio para nós, agente de saúde. A garantia do salário básico para o agente de saúde, de 2 salários, a insalubridade, grau máximo, que também está passando
por regulamentação, falta essa regulamentação para esse grau máximo, e também é a garantia da aposentadoria especial, que aqui a gente falou também está passando por essa regulamentação. Isso. A classe, que é uma classe muito importante, né, para a saúde pública aqui do município, não só de Floriano, mas também todos os agentes de saúde que compõem essa região, e vocês estiveram em conferência sempre levantando, né, as conquistas de vocês, nas lutas de vocês, mas em relação aqui ao município, né, como, já que essa classe é tão importante, como que está a oferta para essa classe de algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, algo que aprimore no trabalho de vocês? Como que está sendo essa oferta aqui pelo município? Hoje, né, tem uma boa parte, a maior parte dos agentes, que é uma segunda turma dos agentes de saúde, estão passando por um processo de formação, que é o curso técnico na área de agente comunitário de saúde. Né, já houve, há uns 2 anos atrás, uma parte fizeram, e aí agora a primeira parte foi em torno de 35 agentes de saúde, que em Floriano são ao torno, entre agentes de saúde e agentes de 1.160, né, profissionais. Aí nessa segunda etapa, nessa segunda turma, já um bom número, se não, acho que a maioria já se interessaram e estão. Esse curso é oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, é um curso EAD, só que tem também a parte presencial. Aqui temos o tutor aqui no município que nos acompanha, o aluno. Então, boa parte dos agentes de saúde estão fazendo. E sempre há também, em relação ao município, sempre nos qualificando, né, em determinado assunto, né, sempre a semana passada mesmo tivemos treinamento em relação à criança, ao adolescente, identificar os casos, assim, que ele possa estar ajudando para a questão de trabalho infantil, maus-trato à criança, e sempre estamos tendo essas formações. Ok. E lá em Teresina também houve esse debate, né, dos próprios agentes com as pessoas que faziam a bancada do evento, como você falou, para tirar dúvidas e também trocar experiências das próprias rotinas de vocês, né? É isso aí. Uma das palestras que mais chamou, mais agradou aos agentes de saúde foi essa questão da aposentadoria. Como eu digo, tem muita, a nossa categoria, né, que como é um programa que já vem aí desde 91, né, já tem profissionais, né, alguns desses de 91 já aposentaram, mas ainda tem alguns, né, nessa faixa etária de se aposentar. Então, foi uma das palestras que foi bem debatida, né, o advogado que lá proferiu a palestra tirou todas as dúvidas, né, e a agente de saúde saiu bem fortalecido, né, em relação a essas informações. Outro assunto também, né, que é uma luta nossa que a gente sabe que vamos ter que estar lutando em relação a uma lei que foi aprovada, né, em novembro do ano passado, né, que fala de uma indenização de transporte para o agente de saúde e o agente de endemias. Então lá, nessa lei, né, a lei federal, agora a gente está lutando para que os municípios façam que valer essa lei, adequar a lei, ou fazer, como a gente usou a palavra lá, que os municípios façam a lei municipal, botando os critérios e como é que vai fazer essa indenização de transporte. E a gente está aguardando, já conversando com o município no início do ano, já levamos a todos os municípios essa lei e o documento pedindo aos municípios que possa está implantando a lei municipal, adequando a sua realidade. Ok, senhor Reginaldo, a gente já chegando aqui no finalzinho da entrevista, a gente agradece muito aqui pela sua vinda aqui hoje para falar de assuntos tão relevantes dessa classe que é tão importante para o município de Floriano, vocês que vão às ruas, adentram de casa em casa e têm um papel fundamental na sociedade e também na área de saúde do município.